Nós estamos aqui, então, nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025. Eu vou conversar aqui um pouco agora com o Cleiton Dias. Ele é graduado em Engenharia da Produção, com ênfase em software, pós-graduado em Gestão de TI, cofundador e diretor administrativo da TO Sistema Eclesiais. Bom dia, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente um pouquinho. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Como surgiu, né, a ideia de criar a TOS, essa parte de sistema de gestão? A ideia é antiga, né? A empresa está com 27 anos e a gente surgiu a partir da necessidade do cliente, né? A gente sentiu a necessidade numa paróquia próxima, na verdade, o meu tio, na época, que sentiu essa necessidade, e a partir disso a gente começou a desenvolver uma aplicação pequena, ainda local, para atender aquela realidade, e depois a gente foi expandindo isso para um sistema mais completo, para chegar dentro daquilo que a gente tem hoje, né, numa plataforma, praticamente um ERP eclesial, que atende desde a secretaria da paróquia, o fiel lá na ponta, as comunidades, e até a gestão diocesana, tribunal eclesiástico, folha de pagamento, contabilidade, e tudo aquilo que está dentro da realidade eclesial. Bacana você falar que são 27 anos. Se a gente pensar 27 anos atrás, então vocês pegaram muito o começo, né? Vocês são pioneiros, né, nesse mercado no Brasil. E como que foi, assim, essa transição ao longo dos anos, com esse avanço das ferramentas tecnológicas, como que vocês se adaptam, procuram, né, saber para estar sempre à frente das necessidades? A Telos é uma empresa que inova muito. Essa é uma característica nossa. Qualquer um que acompanha a Telos há algum tempo vai ver que inovação está... É claro que isso já é uma coisa meio clichê, mas a inovação está no nosso DNA, literalmente. Porque, igual você falou, são 27 anos. A gente começou lá no disquete, quando você instalava o sistema no disquete, e hoje a gente está na web. Como você faz isso? O sistema ele já foi totalmente reescrito 3 vezes. Né? A gente já reengenhou ele 3 vezes, do zero. Né? Começamos de novo e fizemos eles inteiro 3 vezes. Porque cada vez que vai mudando a tecnologia, a gente vai ajustando, vai colocando coisas novas, aí vai criando um aplicativo, vai criando uma funcionalidade nova, mas chega num ponto em que você não consegue mais evoluir dentro daquela tecnologia. Então você precisa, começa do zero, porque o mundo vai para aquele lugar, então a gente vai para lá também. Então a gente faz isso desde que a gente existe, né? E pretendo continuar fazendo isso ainda por muito tempo. É realmente ter uma visão de futuro, enxergar as necessidades até mesmo antes né, das paróquias, imaginarem que vão precisar. Esse né? é um ponto crucial, né? Porque software é lento. Né? Tecnologia é rápido, você sempre ouviu falar que o mercado é dinâmico, as coisas acontecem muito rápido no mercado de software, no mercado de tecnologia, no mercado de TI, porém, para você chegar no resultado é muito lento. Às vezes, para você desenvolver uma funcionalidade, vai 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tá, mas como eu vou saber o que o pessoal quer daqui a 3 anos? Né? Então, a gente tem que estar sempre projetando o futuro que as pessoas vão querer daqui a 2, 3 anos. Quando a gente lança uma coisa, é porque ela já foi desenhada no mínimo há 2, 3 anos atrás. Quando saiu o Pix, eu já estava olhando para ele, preocupado com ele em 2018. Né? E ele saiu em 2020 e a gente lançou em 2020. Foi a única empresa que tem Pix nativo no sistema, é a Telos até hoje. Né? Por quê? Porque a gente se programou muito antes. Maquininha de cartão, quando a gente lançou em 2021, a gente estava trabalhando com ela quase desde 2016, pensando nela e engenhando ela. Então hoje a gente tem muita funcionalidade sendo incubada, digamos assim, para um futuro de daqui a 1 ano, 2 anos, quando o pessoal vai começar a demandar essa funcionalidade. Então, sim, é olhar para o futuro, buscar o futuro antes que o cliente sinta aquela necessidade. Se o cliente sentir a necessidade antes da gente colocar no ar, ou da gente sequer ter pensado naquilo, então a gente já está para trás. É bem isso, é pensar para que o cliente não precise pensar, né? Isso. E como vocês buscam essas inspirações? Como funciona esse processo de pesquisa de vocês, né, ao longo do tempo? A gente sabe, né, que não pode parar nenhum minuto. Onde vocês buscam, né, suas fontes, assim, de pesquisa, de trabalho? Tá querendo quase o segredo do negócio. Não, mas brincadeira. A gente, claro, tem que conhecer profundamente o cliente. A gente faz isso há 27 anos, mas não faz de qualquer jeito. A gente, de fato, conhece a igreja, né? Assim como a Promocat conhece a igreja que atua. Né? Estamos no mercado
já há muitos anos. E, além disso, conhecer profundamente o mercado de tecnologia, o mercado de TI. Então, a gente vai a eventos da igreja, logicamente, igual este evento que nós estamos, porém, nós vamos muito a eventos de tecnologia. Então, tem alguns eventos que acontecem em São Paulo, nós sempre estamos lá, nosso time inteiro vai para lá, a gente participa das palestras, a gente visita expositores, a gente vê aquilo que vai ser tendência. Um dia muita coisa sequer chega aí para o ar, tem coisa que é abandonada antes de virar tendência, antes de virar realidade, né? E a gente vai para outros eventos fora, às vezes. Por exemplo, em janeiro agora eu fui a Nova York na NRF, que é um evento que acontece e que tem tecnologia do mundo inteiro lá. Então, passei uma semana lá, imergido naquele ambiente, conhecendo as coisas que aqui a gente nem sonha que vai ter, né? Mas que eu já enxergo a possibilidade de usar alguma daquelas tecnologias num futuro próximo dentro das nossas ferramentas. Então é isso, você tem que estar unindo, né, coisas do mercado secular junto com o mercado eclesiástico e tentar juntar tudo e entregar algo realmente inovador e diferente para o nosso cliente. É ir mesmo, né, nas fontes e pensar nessa adaptabilidade, né? Exato. E dentro, assim, desse contexto eclesial, quais são as dificuldades que vocês encontram, assim, que o cliente traz para vocês e como vocês pensam na solução para esse cliente? A gente sabe que, né, a gama de serviços que vocês oferecem é muito grande, Muito grande. mas se chega um cliente, por exemplo, com uma dor que de alguma coisa que vocês ainda não sabem como fazer, que eu acho que seja muito difícil, mas como vocês trabalham isso, essas dificuldades assim do cliente? Sempre o cliente vai trazer essa necessidade para a gente, ele está implantando lá o software e aí ele detecta uma coisa que ele faz de forma muito específica, que ninguém faz. Ok, aí ele traz isso para o nosso time, nosso time ele é dividido em várias equipes diferentes, então a gente tem a parte de analistas, a parte dos POs, Scrum Master, o pessoal da engenharia, o pessoal do desenvolvimento, o pessoal de análise, o pessoal de testes, o pessoal de implantação, comercial. Então tem muitos times multidisciplinares envolvidos no desenvolvimento de uma funcionalidade ou de um software. Então o cliente traz uma demanda interna, isso vai cair para o time provavelmente de análise primeiro. Então esse time ele vai às vezes no cliente, visita o cliente, igual a gente fez recentemente com uma das nossas dioceses. Eles foram lá, passaram uma semana lá, acompanhando o cliente, vendo o que ele faz, como que ele faz, por que ele faz, né? Questionando o cliente, porque tem coisa que o cliente faz de um determinado jeito, mas que ele não precisava fazer daquele jeito. Então, a maioria dos casos, ele acaba por optar por utilizar algo que já está pronto. Em outros casos, a gente adapta algo que está pronto. E em casos mais extremos, aí a gente vai desenhar algo totalmente novo para atender aquela realidade e isso vai se convergir num produto novo em alguns casos. Um exemplo que eu trago, por exemplo, recentemente a gente fez um projeto esse eu posso citar porque já está pronto, com a Diocese de Joaçaba. Eles tinham uma demanda lá, que era um portal em que os padres pudessem acessar e verificar em tempo real a prestação de contas da mitra para as paróquias. Então é algo que ninguém faz. E você ter isso em tempo real é quase uma conversa do bispo com o padre, né? Então ele queria algo que desse transparência ao processo de gestão da mitra para o clero. E aí, junto com ele, baseado no que ele desenhou, geralmente o que o cliente desenha é algo pequeno, né, porque ele entende que resolve o problema dele. Aí a gente já pensou em algo que eu poderia atender mais gente e que traria realmente uma completude e a solução que ele precisava. A gente criou um produto que a gente chama de portal da transparência. E aí que o cliente consegue acessar, consegue verificar todos os lançamentos, consegue ver gráficos, consegue tirar relatório. E aí você tem usuários, tem níveis de usuários. Então os padres conseguem acessar, os conselhos econômicos conseguem acessar e ter essa prestação de contas não só da mitra para as paróquias, mas também das paróquias para os seus conselhos, para as suas comunidades. Então aí tornou-se um produto completo com todas essas soluções e partiu da necessidade do cliente de uma coisa muito específica. Mas que a gente conseguiu englobar mais coisas. Eu ia falar exatamente disso, do apoio que vocês dão para o cliente, né, para atenção. E você acha que a forma com que vocês trabalham faz com que o cliente enxergue mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes eles veem essa parte de software como um gasto, né? Então, todo esse processo que vocês desenvolvem, você acha que realmente contribui para que eles entendam como um investimento? Essa é a ideia, né? Que a gente consiga passar isso para eles, porque
a Teos não é só um prestador de serviço dentro da paróquia ou dentro da diocese. Nós, de fato, estamos com eles no dia a dia. Nós temos um time lá interno nosso que a gente chama de time de sucesso do cliente. Esse time, ele trabalha ligado ao cliente o tempo inteiro. Então, o cliente tem a necessidade de enviar um determinado material para todos os padres com uma determinada frequência. Então, esse time vai fazer com que o cliente utilize alguma ferramenta que a gente já oferece para poder atender aquele objetivo. A ideia é o seguinte, é fazer com que o cliente utilize tudo que a gente oferece. Porque para ele, se ele está utilizando tudo aquilo, ele vai ver que ele tem retorno com aquilo. Então, o investimento que ele fez, de fato, se converte em resultado e esse resultado é tangível. Ele vai economizar ou em pessoal, ou ele vai economizar em material, ou ele vai economizar em tempo, né? Vai poder fazer mais coisas. Né? A gente costuma dizer que ele vai poder fazer uma evangelização melhor porque ele fica menos tempo preocupado com aquilo. Então, o valor que ele gasta em tecnologia, ele se converte em resultado. Então isso é uma coisa que a gente prega muito e não sou eu que estou dizendo, eu já ouvi isso em muitos congressos mundo afora. Todo real que você gasta em tecnologia, em software, ele vai voltar para você. Ele vai voltar. Eu gasto 10 mil com esse software. Se você usar tudo o que ele oferece, ele volta muito mais do que isso para você. Porque o preço é colocado muito baseado no que aquilo lá oferece. Então, ele tem que oferecer um ROI significativo em relação ao preço. E no caso do software para a igreja, igual você falou, a gente oferece uma gama de serviços muito grande. Então, é desde a gestão lá da ponta até a gestão do todo, que é da diocese. E você fazer isso por um custo pequeno, né, que não chega... Hoje é quase que 10, 15% de um salário. Então, é muito pequenininho o valor que você paga por uma filial. Qualquer outro software de gestão administrativa do mercado é mais caro que isso, e você entender que isso vai unir mais a sua equipe, que isso vai economizar tempo da sua equipe, isso vai te gerar resultados, gráficos, análises que você vai poder aplicar de uma forma melhor e tornar mais transparente o seu trabalho lá na secretaria, para o seu fiel, e gerar uma credibilidade maior para toda a organização, porque a gente está falando da Igreja Católica, credibilidade é o que tem de mais importante. Então, você poder agregar isso apenas com um software, então vale muito a pena. E é isso que a gente procura fazer o cliente ver, que vale muito a pena. E ao que você atribui o sucesso da Teos nesses 27 anos de mercado? Você quer que eu resumo 27 anos? Eu acho que uma parte do nosso sucesso se deve, talvez, à verdade que a gente tem nas nossas ações. Igual eu falei, a gente não faz por fazer. Né? Quando a gente implanta uma diocese, a gente quer de fato que eles consigam ter benefício naquilo que eles estão contratando. Né? Muita gente vai dizer, não, o cliente está pagando o boleto, deixa quieto. Né? Não deixa quieto. Se ele não está usando direito, vamos fazer ele usar direito. Porque ele vai pagar o boleto e vai ficar feliz porque está usando direito e vai ter o resultado. A gente quer que ele tenha o resultado. Né? Então, às vezes, a gente faz um trabalho extremamente pesado, extremamente profundo numa diocese que tem lá 10, 15 paróquias e que aquilo não vai se pagar para nós nunca, né, em retorno financeiro. Porém, aquele trabalho vai gerar um benefício naquela comunidade. Então a Teos faz isso de verdade, ela se preocupa com isso de verdade. Se você for lá na empresa, né, o pessoal que já foi lá nas nossas imersões, eles viram que a gente tem essa verdade no nosso dia a dia e que a gente procura transferir isso para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Então, e claro, uma preocupação verdadeira com a necessidade do cliente. Não basta eu dizer que eu estou preocupado com ele, né? Eu tenho que fazer algo para que aquilo aconteça. Então, eu vou procurar atender aquela necessidade que eu não estou atendendo, eu vou procurar ir lá, conhecer aquela realidade para ver se eu preciso aplicar alguma coisa nova dentro do software e vou procurar trazer tecnologias do mundo afora para agregar ali. Por que eu vou fazer isso? Eu já estou ganhando ali aquela mensalidade, por que eu vou buscar algo para agregar ali dentro se isso só vai me gerar custo? Porque isso vai gerar benefício para o meu cliente lá na frente. E eu quero que o meu cliente esteja feliz em ser meu cliente, não simplesmente que ele pague o boleto. Se preocupar realmente com a excelência, né? Exatamente. E eu já tive a oportunidade de, há uns anos atrás, conhecer vocês, né? Antes de estar aqui. E realmente, vocês se destacam muito pela atenção que vocês dão ao cliente, principalmente para o preparo de explicar o produto para os clientes. Porque, de fato, quando a gente fala de tecnologia, de software, para quem é
do segmento, é muito mais fácil do que um leigo entender, né? Exato. Então, assim, chega um padre que ele tá, né, preocupado só com uma realidade paroquial e fazer ele entender aquele contexto faz a diferença, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês desenvolvem, esse preparo que vocês têm também é um fator que pode ser associado ao sucesso da marca. Com certeza, né? Uma coisa que a gente sempre fala lá pro nosso time, né? O nosso usuário, num geral, ele é muito leigo em tudo aquilo que a gente está falando. Então, a gente tem sistema para folha de pagamento. Num escritório de contabilidade que usa um sistema de folha de pagamento, a pessoa que opera o sistema é especialista em folha. Na diocese, não. As pessoas mal sabem para que aquilo serve. Então, o nosso time interno ele tem que ter uma capacidade extrema de conhecer muito bem o produto, cada vírgula que tem lá dentro, e poder orientar o cliente também quanto à legislação, quanto à parte civil, quanto às obrigações fiscais, as obrigações que ele tem de e-social, para poder, de fato, prestar quase uma consultoria durante o uso do software. Né? Então, a gente não se limita em dizer, clica aqui, clica ali, que você vai tirar o relatório. A gente explica para que serve o relatório. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande no uso da ferramenta. Né? O cliente ele tem que conseguir operar e entender por que ele está operando aquilo. A gente tenta passar isso para frente. Claro, são quase 9.000 paróquias usuárias, a gente às vezes não consegue fazer isso em 100% dos casos, mas a gente tenta fazer no maior número possível. E você também vai ministrar um momento, né, de palestra aqui no Congresso. Eu gostaria que você me contasse um pouco para a gente do que você preparou, o tema que você vai abordar. Eu vou falar sobre governança de TI. Você vê em qualquer congresso que você vai, o tema de governança eclesial. Então, sempre tem, aqui inclusive vai ter, né, governança eclesial. Se você for num congresso de administração, você vai ver governança corporativa, né? Mas ninguém fala de governança de TI. Né? Então eu resolvi trazer esse tema um pouco diferente, porque a TI está em tudo, inclusive na própria governança eclesial. Né? Você não consegue ter um sistema de governança sem ter um apoio da tecnologia. Então você precisa também se preocupar em como vai controlar a própria TI. Então, como eu faço esse controle da TI? Como que eu vou fazer a gestão dos meus processos de TI? E quando eu tenho um sistema de governança implantado, você vai ter N softwares ali dentro, você vai ter N equipamentos, vai ter um time para poder fazer esse controle. E se ele ficar solto, o setor de TI ele já é caro. Né? O pessoal, igual você falou, eles acham que é gasto. Né? Então, o setor TI é caro porque o pessoal é caro, o equipamento é caro, tudo é caro. Realmente é um investimento alto. Então, deixar isso largado, você perde muito recurso. E aí que entra a ideia de uma governança de TI, uma governança de tecnologia. Então, vou trazer alguns insights para o pessoal pensar, né? Porque é um momento curto, então é um assunto que a gente precisaria de uma pós-graduação inteira para falar. Mas eu trago alguns apontamentos, a ideia de alguns frameworks que podem ser utilizados, de que aqueles que se interessarem possam pesquisar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais no assunto. É realmente trabalhar para abrir a mente, né, abrir daqueles a mente. Que vão estar, né, eventos, congressos, a ideia é sempre essa, né? Abrir a mente do pessoal e aí aqueles que se interessam em determinado assunto, eles vão pesquisar, né? Vou fazer um curso específico da área, né? Igual vai ter governança eclesial. É uma palestra de 1 hora, né? Mas tem um curso em Santa Catarina de 2 anos sobre isso, então você não consegue passar tudo nesse momento, né? Então são insights, são coisas para a pessoa pensar depois, né? Poxa, tô controlando tudo. Será que eu não tenho que controlar também a minha TI? Bacana. Eu não vou me alongar mais, porque a gente sabe que você tem o seu momento é logo agora após a nossa conversa. Quero agradecer você pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente, também a Theos pela parceria, né, com a Promocat, com a revista Paróquias. A gente sabe, né, que nós possamos continuar, né, um contando com o outro para trabalhar em prol, acima de tudo, da evangelização. Agradeço mais uma vez aqui a participação. É uma parceria já de quase 20 anos, né? A gente já participa das expos desde as primeiras expos e já fomos em muitos eventos também, já trabalhamos junto na revista e em outras ações. E eu acho que é uma parceria aí que a gente pode levar ainda por muito, muito tempo. Amém. Obrigada. Obrigado.